Oi pessoal, hoje nós vamos aprender esse short aqui que tem uma modelagem linda que você pode usar e abusar das cores. Então assistam o vídeo por inteiro porque tem várias dicas e vocês vão conseguir fazer em todos os tamanhos. Bora lá! Oi pessoal, vamos para mais esse tutorial. Antes de mais nada, é um short que vocês vão fazer sob medida, vocês não precisam se prender a fio, a agulha, porque vocês pegam uma fita métrica e vão fazer conforme vocês preferem, tá? Deixemos a preguiça de lado, aproveitem que vocês têm a oportunidade de estar recebendo um vídeo de forma gratuita, e mesmo que fosse um vídeo pago, e coloquem em prática, gente, tá? Quem tá aqui está disponibilizando de tempo e conhecimento para vocês, então o mínimo que eu acho que a gente tem que fazer é aproveitar essa oportunidade e colocar em prática, tá? Eu vou passar para vocês o que a gente vai precisar em relação a medidas, tá? Eu não lembro a numeração direito dos fios, porque tá sem embalagem, mas eu usei todos Cleia 1000. Esse daqui é aquele pêssego, salmão, eu não me recordo direito, mas é esse o verde menta e esse o amêndoa, tá? Todos Cleia 1000. Eu vou utilizar a agulha 1,75 e fio duplo, tá, gente? Porque já é de costume meu e principalmente para peças assim de pontos fechados, eu não gosto de agulhas grandes, tá? Vai ser um short no tamanho M, tá? De um P para o M, mas na modelagem do M que ela me pediu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós vamos precisar de duas bases iguais a essa, né? Na mesma modelagem dessa. Uma para as costas e outra para frente. Porque vai ser um short aberto, com amarração nas laterais. Então, a gente vai fazer duas bases e 4 squares de florzinhas que eu vou mostrar para vocês, certo? Esse short aqui é numa medida de 92 centímetros de quadril. Normalmente, eu desconto nas minhas peças entre 10 a 15 centímetros do meu tamanho real. Mas, nesse caso, como é um short aberto e eu preciso ainda do espaço para amarrar, eu vou descontar 25% da minha medida. Joia? Então, vocês vão pegar a medida do quadril de vocês, menos os 25%. No meu caso, isso vai depender de ponto a ponto. Mas sugiro a vocês que façam um teste primeiro e vejam qual o tamanho que ficou a peça de vocês, tá? E a partir daqui a gente vai construir o nosso short. Eu já fiz aqui a minha parte de trás para poder dar uma adiantada, porque é um short que vai ser todo assim, as duas bases, então é mais fácil. E essa parte de trás, eu iniciei aqui com 26 elos, tá? Tô falando isso só para vocês terem uma ideia, mas façam aí na medida de vocês. A minha base das costas de cós, ela está aqui com 26 centímetros. De altura, ela está com 24 centímetros, tá? E de lateral, ela está com 42 centímetros, certo? Eu fiz aqui 10 carreiras de base. De base essa de cós, tá? Mas se você quiser fazer mais, fique à vontade. Então, foram 10 carreiras de base, de cós, de ponto bloquinho e depois eu vim com pontos altos. Nessa daqui da parte de trás, deixa eu confirmar aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E fiz 17 carreiras de ponto alto. Vou anotar aqui para se vocês quiserem tirar print e depois ficar mais fácil, tá? Então, ó, foram 26 elos aqui no cós, certo? 10 carreiras de base, que é essa do ponto bloquinho, mais 17 carreiras de ponto alto. Joia? E agora a gente vai fazer a parte da frente. Antes também
eu quero falar para vocês que se forem fazer qualquer outra adaptação de fio ou qualquer coisa, não fiquem preocupadas, porque vocês seguindo a medida de vocês, não tem erro, tá, gente? Os aumentos, eles são distribuídos entre os aumentos centrais. Então, se você tiver dificuldade, pega aí um marcador para te auxiliar. E outros eu faço aqui na lateral, para equilibrar. Porque se eu fizer todos os meus aumentos aqui, provavelmente, a depender do biotipo do corpo do nosso cliente, ele vai fazer isso, ó. Porque todos os aumentos vão estar concentrados aqui. Tá joia? Se nessa parte de trás eu fiz 26 elos, na parte da frente eu vou fazer aí entre 22 e 23 elos. Ainda eu não tenho certeza. Eu vou fazer e vou medir com vocês. Bora? Vou começar aqui com meu fio pêssego, que foi a que eu iniciei lá. E vamos começar com aqueles elos do início. Pode ser começado também com ponto alto, tá? Mas eu dei preferência para o elo porque é uma peça aberta, então eu precisaria um pouquinho mais que ela fosse mais flexível e o ponto alto às vezes ele dá uma travada, né? Bora lá, laçada. Subimos nessa primeira aqui, subimos com 4 correntinhas e eu vou voltar na primeira de base. E vou fazer um ponto alto. Vou subir com 3 correntes e vou fazer ponto alto. Então, esses são os nossos elos. Vamos fazer aqui a quantidade que a gente precisar. Eu vou fazer provavelmente entre 22, 23. Eu vou fazer e venho medir com vocês para a gente tirar a dúvida. Mas é só isso, tá? Façam aí que eu já volto com vocês. Pronto, voltei aqui. Eu fiz 23 elos, tá? Que no meu caso aqui deu 23 centímetros. Quase que 24. Entre 23 e 24, tá? Porque depois a gente vai fazer os acabamentos de base nas laterais. E aí a gente vai precisar de mais. Não, vamos fazer 24. Para poder facilitar para vocês na divisão, para não confundir. Podem fazer com 24. Quem for seguir o meu, tá, gente? Busquem fazer números pares de elos para facilitar quando vocês forem fazer a divisão, tá? Mas, independente de ser par ou ímpar, a gente consegue aí adaptar tranquilamente. Joia? Fizemos aqui nosso elo. Observem que nós temos um lado que ele fica mais reto, que é onde a gente termina o nosso ponto, e esse lado mais gordinho. Estão vendo? A gente vai usar o lado mais gordinho, tá? Você só vai virar. Mas você faça o seguinte, ó, pode subir com 3 correntes e você só vira aqui, ó, não tem problema, depois você consegue adaptar aqui tranquilamente. Ou você pode fazer também assim, ó. Já faz aqui e já sobe por aqui, não tem problema. Joia? Eu já vou começar daqui porque já tô aqui mesmo, então eu vou começar daqui com vocês. Todas as nossas bases aqui, nas laterais, a gente vai ter um ponto alto nesse início, tá? Então, vai ser assim, ó. Subam com 3. Eu vou começar nessa lateral mesmo. E aqui dentro, mais 2 pontos altos. Só nessa primeira de base aqui. Ó. Certo? Uma correntinha. Vou no próximo elo. 2 pontos altos. Uma corrente, vem no outro elo e vai fazer assim, gente, até lá no final. Tá? Uma corrente de separação, 2 pontos altos dentro da nossa base. E façam isso até chegar lá no finalzinho e eu vou voltar aqui com vocês. Ó, chegando aqui nesse final, vai ser a mesma coisa, 2 pontos altos dentro do elo
e um ponto alto nesse pontinho aqui de base. Certo? Vamos subir novamente 3 correntinhas. E entre esse ponto alto e esse de 2 de base aqui, esses bloquinhos, vocês vão colocar um ponto alto. E vamos dar continuidade da mesma maneira que a gente vinha fazendo. Uma correntinha dentro do espaço de uma correntinha. Um bloquinho com 2 pontos altos. Uma correntinha, bloquinho com 2 pontos altos. Uma corrente, bloquinho com 2 pontos altos. Essa vai ser nossa sequência durante toda a nossa base, tá? O que vai acontecer é que vocês vão fazer a troca de cores, se vocês estiverem fazendo uma peça colorida, né, com mais de uma cor, ou vão fazer assim até a quantidade de base de cores que vocês preferirem, tá? Eu vou voltar ali no final só para acompanhar com vocês mais uma vez para a gente iniciar o outro bloquinho para vocês não terem dúvida. E aí vocês vão dar continuidade e fazer as carreiras de base de cós de vocês, que no meu caso vão ser 10 carreiras com esse ponto aqui, bloquinho, certo? Já volto ali no finalzinho para poder mostrar para vocês. Cheguei aqui nesse finalzinho, eu fiz os meus 2 pontos altos aqui dentro desse espacinho, eu faço uma correntinha. E aqui, olha, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto entre aqui, ó, tem o ponto alto de base e os 2 bloquinhos, né? O bloquinho. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui dentro, entre dividindo um ponto e 2 pontos, e o outro em cima desse ponto alto de base que a gente faz, para que a nossa lateral fique sempre bem retinha, ó. Ele não vai embolar, não vai crescer assim aqui, agora nesse momento aqui do cós, tá? E agora vai ser só intercalando. Então, ó, nesse primeiro aqui a gente fez o ponto alto de base e o bloquinho dentro. Nesse a gente fez assim. Então, nesse outro aqui vai ser a repetição desse, que é o quê? Subir com 3 correntes e fazer o bloquinho aqui dentro, nesse primeiro espaço de correntinha que a gente tem. E nós vamos seguir da mesma maneira que a gente vem fazendo, tá? Quando chegar lá no final, vai ser a mesma coisa. Vai ser os 2 pontos altos aqui e um ponto alto aqui, tá? E vocês vão intercalar, gente. Vão fazer isso durante as 10 carreiras, não tem dificuldade nisso daqui. Eu vou mostrar pra vocês a sequência que eu escolhi aqui para o meu, mas é opcional. Então, do salmão eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras do salmão, 3 carreiras do verde menta e mais 3 carreiras de ponto base aqui com o amêndoa, tá? Então, 4 salmão, 3 menta e 3 do amêndoa. Vocês vão fazer e aí quando for para iniciar aqui a carreirinha de ponto alto, eu vou voltar com vocês, tá? Pronto, meninas, eu cheguei aqui no final das minhas carreiras de base de cós, tá? Agora a gente vai dar sequência aos pontos altos, até chegar lá no final. Outra coisa, eu já contei aqui os meus bloquinhos e dividi aqui o meu meio para poder facilitar para vocês, tá? No meu caso, nesse ponto, é assim, ó. Se nós iniciamos com 24 bloquinhos aqui, que foi o meu caso, aqui nesse final ele fica com uma a mais, ele fica com 25, tá? Por causa desse pontinho de base que a gente faz aqui e a intenção é essa. Joia? Vamos fazer aqui essa carreira toda em ponto alto, certo? Onde tem uma correntinha vai ser um ponto alto e em cima de ponto alto, certo? Essa primeira aqui, como é a da frente, eu vou fazer ela só em ponto alto. Eu não vou fazer já o aumento aqui no meio, certo?
façam essa primeira aqui e contem os pontos de vocês e dividam um meio para a gente começar a ter aqui um ponto de referência para os aumentos, tá? Eu vou iniciar aqui, mas não tem segredo nenhum, a gente vai continuar da mesma forma. Outra coisa que eu sugiro a vocês, sempre que eu quero que a carreira siga de forma reta, eu inicio ela com um ponto baixo e subo com uma corrente, que geralmente é a altura do meu ponto, tá? Mas nesse caso aqui desse short, eu sugiro que vocês não usem esse ponto baixo como base, porque a gente vai fazer ainda um acabamento nessa lateral. E o ponto baixo ele fica um pouquinho mais grosso e não dá um acabamento tão bom no caso desse trabalho aqui, tá? Então eu vou subir com 3 correntinhas ao invés de 2 e vou ver se eu voltando como é que vai ficar, se vai ficar bonitinho. Se não ficar legal, eu vou subir só com 2 correntinhas, tá? Mas esse primeiro teste aqui eu vou subir com 3. Esse daqui já equivale a esse ponto e eu tenho que vir pra cá. Ó, a gente já faz o primeiro teste. Não ficou abertão? Tá ótimo, a gente segue. E vai seguir com ponto alto até lá no final. Eu não faço o crochê no automático, gente. Eu sempre tô conferindo, sempre tô contando. Então, eu sugiro que vocês façam a mesma coisa. Mesmo eu já tendo marcado aqui o meu ponto central, tá? O meu bloquinho central, eu conto os pontos, certo? Façam isso daí até aqui o finalzinho e eu volto com vocês pra gente dar sequência à outra carreira. Pronto, eu cheguei aqui no meu final, gente. No meu caso, como os meus bloquinhos foram ímpar, o meu meio seria um bloco. Então, o que foi que eu fiz? Eu vim com pontos altos e aqui no meio do bloquinho, eu coloquei um ponto alto para ele servir como o meu meio. Então, eu fiquei com 37 pontos para cá, um ponto central e mais 37. Se o seu tivesse sido bloquinho par, não vai ter problema, porque o seu meio já vai ser esse ponto. Então, você vai usar um exemplo, o ponto que já está aqui. Mas, independente disso, façam a primeira carreira em ponto alto, contem a quantidade de pontos e vocês contam o ponto do meio que a gente vai usar como referência, tá? Se você é aí iniciante, para você não se perder em questão, porque nós vamos distribuir esses aumentos, nós não vamos colocar eles centralizados sempre aqui no meio, para que evite de, a depender do biotipo do nosso cliente, formar aquele papinho aqui assim no meio, tá? Então, a gente vai distribuir esses pontos, esses aumentos entre o meio e as laterais. Então, como algumas carreiras não vão estar com todos os aumentos aqui, se você for iniciante, vai ter mais dificuldade. Então, pega aí uma linha ou um marcadorzinho desse, se você tiver, que facilita bastante, para você usar aí como referência, tá? E agora a gente vai seguir fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo. Olha só, no meu caso aqui, os 3 pontos, as 3 correntinhas para subir, eu acredito que vai dar certo. Vou ver lá no final ainda, se eu não gostar, eu mudo para 2 pontos. Mas vou continuar subindo com 3 correntes, tá? E agora, gente, são todas carreiras de repetições. Vai ser sempre assim as nossas carreiras até finalizar essa nossa base do short, tá? Outra coisa, eu vou conversando aqui com vocês porque eu tô fazendo só ponto alto, tá? Já para ir esclarecendo e vocês irem me ouvindo e tirando todas as dúvidas de vocês. Na parte de trás, nós fizemos uma base com 17 carreiras em ponto alto. Nessa parte da frente, eu vou fazer 15 carreiras de pontos altos, certo? Essa sequência de cores que eu coloquei, um exemplo, 4 carreiras daquele amêndoa, 3 do outro. Na parte da frente, como são carreiras menores, a gente vai mudar um pouquinho a sequência das cores, tá? A quantidade de carreiras. Eu vou mudar, tá? É uma sugestão, mas vocês seguem aí o que vocês acharem melhor. Para vocês, eu vou mostrar na estante por quê. Vou explicar bem direitinho qual foi a cor que eu escolhi para predominar no meu short, porque as laterais eu vou fazer todo um acabamento, então eu quero que fique o mais delicado possível essa questão do acabamento, tá? Quem me acompanha lá no Insta sabe que eu sempre falo essa questão de acabamento, que eu não abro mão.
é um grande diferencial das minhas peças, dos meus trabalhos, tá? Eu não sou aquela pessoa que eu ando correndo para poder acompanhar, lançar logo o que estão usando e não fazer bem feito, tá? Então, eu sempre gosto de assistir aula, ouvir pessoas falando, ensinando, e a gente vai pegando dicas e vai aprimorando, joia? Tô chegando aqui já nesse ponto central, só para quem é iniciante mesmo não ter dúvida, tá? Pronto, cheguei aqui no meu pontinho central, eu vou tirar ele aqui porque eu já tenho costume e depois eu marco para vocês verem. E nesse ponto central vai ser 3 pontos altos, todos dentro desse ponto. E vamos continuar com ponto alto até chegar lá no final. Aí eu vou voltar só com a outra carreirinha para mostrar para vocês como é que vai ser a questão dos aumentos. E aí vocês vão fazer, e quando finalizar a base eu volto pra gente fazer as florzinhas, tá? Mas eu já volto aqui no finalzinho para explicar para vocês as demais carreiras. Pronto, cheguei aqui no meu final de carreira, marquei novamente o meu ponto central aqui para vocês não terem dúvidas. E nessa carreira aqui agora, a gente vai distribuir o ponto para cá, para a lateral, certo? Então, eu vou subir com 3 correntinhas. As 3 correntinhas que eu coloquei aqui deu certo, gente. Não ficou o buraquinho, então vou continuar subindo com 3, tá? Vou virar e vou colocar o meu aumento nesse primeiro ponto. Vou colocar outro ponto. E eu vou seguir fazendo ponto alto, tá? Eu só iniciei aqui porque eu já vou fazer a minha troca de cor, que já é para essa, só para poder mostrar para vocês. Aí, dependendo da sua sequência, vocês vão dar continuidade. Vão fazer o primeiro aumento aqui nessa lateral, vão seguir em ponto alto. Chegou aqui nesse ponto central, não vai fazer aumento, vai seguir até quando chegar aqui no final e no último ponto vai fazer outro aumento, tá? As nossas carreiras de base vão ser todas assim, essa daqui agora até finalizar, certo? Façam a troca de cores de acordo com o que vocês estão fazendo. E o que é que vocês fazem? Em uma carreira, vocês aumentam aqui no meio. Na outra, vocês aumentam na lateral. Não tem uma regra, tá? Eu fui fazendo uma no meio, outra na lateral, na outra eu fiz 2 carreiras, mas enfim, vão fazendo e vão observando. Mas, no caso da dúvida, façam um aumento no centro, um aumento na lateral, um aumento no centro, outro aumento na lateral, certo? Vou explicar aqui para vocês o caso do meu short, para quem vai estar acompanhando essa mesma sequência de cor e tamanho, para eu falar para vocês uma adaptação de carreira que eu vou precisar fazer, tá? Ó, eu falei para vocês que na parte aqui de trás do short, eu fiz 17 carreiras em pontos altos. Deixa eu botar aqui a minha frente. E nessa parte da frente eu vou fazer 2 carreiras a menos. Que vão ser o quê? 15 carreiras em pontos altos, certo? A cor que eu escolhi para predominar na lateral do meu short foi o amêndoa. E eu não terminei com ele aqui na cor amêndoa, nessa sequência que eu fiz aqui, certo? Pensa comigo aqui, se eu tenho 17 carreiras aqui e na frente eu vou colocar 15, eu vou precisar diminuir 2. Se eu fizer essa mesma sequência que tá aqui, a minha frente vai parar aqui, tá? Então vai ficar muita cor amêndoa para frente e só essa divisão atrás. Já não me agrada, eu não gosto. O que é que eu vou fazer? Vou diminuir só uma carreira em relação à cor nessa parte aqui. Um exemplo, ó, nessa próxima aqui, eu fiz 2 de amêndoa, certo? Fiz igual, 2 e 2 de amêndoa de ponto alto. Nessa daqui eu fiz 1, 2, 3, 4. Aí o que é que eu vou fazer? Em vez de fazer 4 de salmão na parte da frente, eu vou fazer 3. Então, eu já diminuí uma carreira, certo? Nessa outra aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 para a parte de trás. Na parte da frente, eu vou fazer com essa cor 4, certo? E vou continuar aqui do mesmo jeito. Vou fazer 4 no amêndoa e vou finalizar com as 2 nesse salmão. Ok? Quando eu fizer a união com o amêndoa aqui no final,
a parte das costas e da frente, nas laterais, elas vão estar iguais, tá? E essa diminuição de cor aqui na largura dessa faixinha não vai fazer diferença visualmente na frente e atrás. Joia? Então vejam aí qual a sequência de cores de vocês. Escolham qual é a cor que vai predominar aqui na lateral, tá? Isso, gente, para uma questão de quem é mais assim perfeccionista, tá? Escolham e terminem. Vocês vão fazer a última carreirinha aqui da cor que vocês vão escolher para predominar no short de vocês. Joia? Façam essa parte aqui, finalizem. E quando eu chegar aqui no final das minhas carreiras em pontos altos, eu volto com vocês pra gente fazer as flores, tá? Que a gente vai usar 4. Lembra lá no início que eu falei pra vocês? Quem quer usar só uma pra deixar essa lateral aqui mais aberta, pode, não tem problema nenhum. Eu vou usar 2, porque eu quero mais só essa parte do cós, tá? Só essa maior parte aqui da base para amarrar. Eu não quero ele tão nu assim. Mas é uma questão de escolha. Vocês podem fazer só uma flor na lateral e uma flor na outra lateral, certo? Eu vou colocar 2 em cada lateral, para ela ficar mais fechadinho aqui e eu ficar só com uma base menor para poder fazer a amarração. Tá joia? Pronto, pessoal, eu terminei aqui as minhas carreiras de base e com aquela adaptação que eu fiz em diminuir uma carreira em cada aqui, terminou aqui com as mesmas cores, tá vendo? A gente vai fazer agora as florzinhas das laterais, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou usar 2 em cada lateral, tá? Mas se você quiser usar só uma em cada lateral e deixar aqui pra fechar com aquele cordãozinho também, fica a seu critério, tá? Eu iniciei aqui a florzinha pra ver quanto mais ou menos que iria ficar o tamanho, mas falta uma carreira aqui ainda de base. Lembra que eu falei pra vocês que a cor que eu iria escolher pra predominar aqui nas laterais do meu short, pra eu fazer a união, seria o amêndoa, tá? Então aqui eu vou fazer uma carreirinha de acabamento pra eu fazer essa emenda aqui das florzinhas, porque eu não gosto de deixar ele assim. Porque quando vai vestir acaba repuxando, então isso daqui não me agrada, tá? Pra depois a gente vir aqui pra parte do fundo, porque antes do fundo a gente precisa da florzinha aqui pra gente fazer a volta das pernas, tá? Eu vou fazer aqui em ponto baixo. Só que antes de eu fazer em ponto baixo, eu vou acrescentar uma carreira em ponto alto normal na cor amêndoa, certo? Então, eu vou fazer primeiro uma carreira em ponto alto na frente e atrás e vou vir com uma carreira em ponto baixo em todas as laterais, tá? Eu vou emendar aqui o meu fio. Tem que fazer isso em todas as laterais. Olha só. Eu poderia também vir aqui só com os pontos baixos, tá? Mas eu quero que essa emenda aqui, ela fique com a cor amêndoa. Eu acho que vai ficar mais discreto quando eu vier com a outra carreira. Então, eu gosto mais assim, tá? Então, vamos começar logo com uma carreira em ponto alto aqui. Ponto alto normal, do mesmo jeito que a gente vem fazendo. A gente vai fazer nessa última carreira aqui. Pronto. Fiz aqui a minha carreira em ponto alto, tá? Do mesmo jeito que eu vinha fazendo, então aumentamos mais uma carreira nessa cor aqui. Vamos fazer aqui uma carreira de ponto baixo para vir com um acabamento para as outras carreiras, tá? Olha qual é o lado direito da sua peça que você está fazendo. Confere direitinho para você não fazer os acabamentos do lado avesso, tá? Coloca aqui o seu fio no cós e você vai fazer até lá embaixo em ponto baixo. Quantos pontos baixos que eu vou colocar dentro da carreira, Jéssica? Não sei, porque vai depender do seu ponto, tá? Deixa eu fazer o primeiro, vou colocar 2 correntinhas. Peraí, deixa eu ver aqui. Como é que vai ficar melhor? Não, ó, fiz um ponto baixo aqui dentro, tá? Deixa eu ver aqui, colocando um dentro.
Você vai observando a altura do seu ponto para ver quantos que cabe. Se são 2, se são 1, mas o importante é que da mesma quantidade que você colocar de um lado, você vai ter que fazer do outro lado, tá? Deixa eu observar aqui. Se eu vou colocar 2 dentro ou se eu vou colocar em cima, tá? Vamos lá. Pronto. Na minha aqui, carreira de base, de cós, tá dando certo eu colocar 2 dentro, tá? Ele não tá repuxando e também não tá deixando aqui o meu cós emboladinho. Então, vamos lá. 2 pontos baixos dentro. Vou para o próximo 2 pontos baixos. Gente, isso aqui para quem já tem experiência, não precisa vocês ficarem assistindo isso que eu tô falando, tá? Eu estou detalhando para quem está começando, entender como que ela pode adaptar no sentido de ir mudando sua peça. Então, vocês podem passar aí o vídeo, tá? Tranquilamente. Vou segurando já os meus fios aqui por baixo para eu ir arrematando, mas depois eu pego também todos, passo por dentro, vou e depois faço o meu arremate lá com cola. Mas eu vou mostrar também isso para vocês, tá? Tô colocando aqui 2 pontos baixos dentro de cada ponto. Agora observem aqui. Nesse meu ponto aqui, eu achei que ele ficou grande, tá vendo? Então, ele cabe um outro aqui. Então, eu vou fazer outro. Só que eu vou ter que lembrar que do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu sempre olho todas as carreiras e vejo qual que eu fiz pontos a mais, certo? Nas demais aqui tá dando certinho só 2 pontos. Então, eu tenho que lembrar que eu fiz um aumento, né? Eu coloquei um pontinho a mais em uma dessas carreiras aqui. Do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Vou chegar aqui na de ponto alto pra gente fazer o teste de como que vai ficar com 2. Ó. Agora, eu não gosto, deixa eu aproximar aqui, ó, de fazer pra ficar assim, vocês estão vendo? Então, o que é que a gente faz, ó? Você faz o primeiro normal e você vem e pega um fiozinho bem de leve e faz um ponto baixo. Pra ele não abrir tanto, tá vendo, ó? Vem, pega um fiozinho aqui do ponto anterior, ó, e faz um ponto baixo. Vocês estão vendo? Porque assim ele ajuda a dar uma sustentabilidade. Ele reforça mais e o ponto não fica um ponto repuxando, um ponto aberto, ó. Você vem, escolhe uma laçadinha aqui do ponto anterior, só para ter um apoio, e ó, e faz o ponto baixo, tá? Eu continuo colocando 2 pontos baixos para cada, tá? Vou fazer isso até lá embaixo, que não vai ter mudança nenhuma, e eu volto já com vocês. Pronto, se eu cheguei aqui no final com minha carreirinha de ponto baixo, e essa daqui eu comecei por cima, para meu acabamento ficar todos do lado certo da minha peça, eu vou começar outro por baixo, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa, gente, nas 2 laterais, antes da gente começar as florzinhas, tá? Então, façam novamente a mesma coisa, lembrem de colocar a mesma quantidade de ponto, façam na outra lateral do short também, e eu volto pra gente começar os squarezinhos das flores. Ah, gente, voltei aqui só para falar uma coisa. Se coincidir dessa última carreira de vocês terminarem do lado que vocês vão fazer o ponto baixo, vocês não precisam arrematar como eu arrematei, tá? No meu caso é porque essa daqui terminou do meu lado contrário. Então, se eu fosse subir aqui, ficaria do avesso. Se tiver terminado do lado que dá para vocês já subirem com a carreira de ponto baixo, então vocês não arrematam aqui, tá? Vocês fazem. É só para poder, às vezes vocês arrematam junto comigo e já vai ser mais arrematezinho, né? Vai ser mais novo. Mas no meu é porque terminou do lado contrário, tá bom? Com as nossas bases prontas ali, a gente vai fazer as florzinhas, tá? Vocês podem fazer ela, gente, de uma cor só,
como a gente, no meu caso ali, como eu tinha escolhido predominar com amêndoa, pode ser ela toda na cor amêndoa. Eu vou fazer ela coloridinha, tá? A gente vai usar 4, mas você pode usar só uma em cada lateral, se você quiser ele mais aberto. Mas eu vou usar 4, tá? Porque eu quero ele um pouco mais fechadinho. E aí, o degradê de cores, quem vai escolher é vocês. Eu vou continuar fazendo a mesma opção de degradê que eu estava fazendo, mas aí vocês escolhem, tá? Anel mágico ou correntinha aí, pra quem preferir. Eu faço sempre o anel mágico duplo. Eu enrolo 2 vezes no dedo. Tá? Puxo aqui normalmente. E vou subir 3 correntinhas. Espera aí que eu prendi ele errado. Aqui. E vou subir com 3 correntes. Faço mais 2 pontos altos. Separo com 2 correntes e faço mais um bloquinho com 3 pontos altos. Vão ser 4 bloquinhos assim, tá? Já fizemos 2, mais 2 correntinhas para poder separar. Faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Falta só mais um bloquinho, 2 correntinhas para separar e mais 3 pontos altos. Esse anel mágico duplo, ele é mais resistente a não soltar, tá? Às vezes, a gente puxando aqui de vez, ele já vem. Mas, para evitar, ó, se vocês puxarem, tem uma corrente mais... Pronto, voltei aqui no mesmo lugar e vamos lá de novo. Acredito que eu tenha puxado até no lugar errado, gente. Deixa eu ver aqui. A gente puxa e tem esse menor. A gente puxa o menor. Quer ver, ó? Puxa o menor e ele fica maior. E aí, a gente agora vai e puxa. Agora deu certo. A gente vai puxar primeiro o fiozinho que fica menor e depois puxa o maior, tá? Eu expliquei errado. Bora lá. 2 correntinhas e vamos finalizar aqui. Certo? Nesse daqui eu finalizo assim porque eu venho aqui... Ui, eu tirei a mão, gente. Eu venho aqui, ó, e caminho com ponto baixíssimo aqui para o outro, só para ele ganhar também mais uma resistência, tá? E ele fica com um acabamento mais bonitinho. Travo com uma correntinha e eu vou arrematar porque eu vou fazer minha troca de cor. Se você estiver fazendo uma cor só, é só esperar. Eu tô trabalhando com fio duplo, então eu já venho, passo aqui por dentro e eu puxo um fiozinho, porque aí eu dou um nozinho, que ele fica extremamente delicado, não percebe, e ele já fica com uma forma também de arremate aqui, tá? Já ajuda bastante. E eu venho agora com a minha segunda cor, que no meu caso vai ser essa salmão, porque eu escolhi o amêndoa para predominar na minha lateral do short, certo? Eu não gosto de começar aqui porque eu já tô com um nozinho aqui, então eu começo numa outra lateral qualquer. Venho, eu sempre faço, olha só como é, um primeiro nozinho, que é... Se eu estivesse fazendo uma cor só, eu ia fazer só a metade do leque para depois terminar arrematando assim, tipo, no meio. Mas como eu tô fazendo em cores diferentes, eu já faço assim. Aí, ó, puxo pra cá e eu já pego esse e subo aqui, ó, pelo menos 1 a 2 correntinhas para ele travar, tá? Pego essa ponta do fio, baixo pra cá, porque depois eu colo todos também. Ó, vamos fazer aqui um leque. 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos dentro desse espaço daquelas 2 correntinhas que a gente fez. Ó, certo? 2 correntinhas vem no ponto do meio. Nós temos 3 pontos, não é isso? Vem no ponto do meio,
faço um ponto baixo, 2 correntes, venho no próximo espaço de 2 correntinhas e eu vou fazer um outro leque. 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Eu não estou fazendo esse leque com 2 correntinhas aqui no meio para que ele não abra muito. Mas a depender aí do seu ponto, é só você fazer com os 2 pontos altos. Ó, 2 correntinhas novamente e vou fazer outro leque, tá? Nós temos que ter aqui 4 leques. Eu não vou pausar, vou continuar aqui com vocês, porque já tá pertinho, então, para quem tem dúvida aí, é só ir acompanhando. Ah, gente, tem uma opção aqui no YouTube que você acelera o vídeo ou coloca ele mais lento. Ó, 2 correntinhas, prendo no ponto do meio. Se você aí estiver tendo dificuldade em acompanhar porque está achando muito rápido ou muito devagar, é só você usar essa ferramenta aí, tá? Uma correntinha. Três pontos altos, que para finalizar o nosso leque. 2 correntinhas, vem no ponto do meio, prendo com um ponto baixo. 2 correntinhas, vem aqui no nosso primeiro ponto. E eu faço isso. Certo? Nesses aqui eu falei pra vocês que eu tô fazendo o leque inteiro. Se eu tivesse feito, ó, só 3 correntinhas, eu iria fazer as 2 correntinhas e ia terminar o meu leque, tá? Mas nesse caso dessa florzinha, eu gosto de fazer assim, pra eu vir com esses pontos baixíssimos para o centro do meu leque, para eu dar uma firmeza maior a ele, tá? Porque como vão ser laterais que vão ser esticadas, né? É bom que tenha um reforço. Então, acaba que dá uma... Pode ser uma coisinha pequena, mas vou puxar o meu fio e vou fazer a mesma coisa, ó. Venho aqui, puxo um fiozinho só e faço um nozinho aqui pra dar uma reforçada, tá? Pronto. Depois a gente vai arrematar tudo bonitinho. Vamos agora pra última carreirinha nossa, que no meu caso aqui é com a cor amêndoa, tá? Venho no centro de qualquer leque que você queira e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Nesse caso dessa última carreira do meu square de florzinha, eu vou fazer meio leque. Puxa ele aqui pro ladinho, tá? Fiz só um nozinho aquele que eu falei pra vocês e esse aqui eu não vou puxar pra cá, porque eu quero que ele fique mais delicadinho, certo? Peraí que eu puxei demais também. Vou fazer metade do meu leque. Não vou finalizar. A metade do meu leque é o quê? 3 pontos altos. Certo? 2 correntes. Nessa primeira alcinha que eu tenho aqui, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Deixa eu ver se eu vou fazer com 3 ou com 2, calma aí. Deixa eu diminuir aqui para eu testar, gente. Pronto. Ó, eu vou fazer com 3, tá? Não. Vou fazer com 2 mesmo, gente. Pode continuar com 2. Se você quiser fazer com 3, pode fazer. Eu vou fazer com 2 porque depois a gente vai prender ali e ele vai dar uma esticadinha. Então, ó, 2 correntinhas, prendo com ponto baixo na próxima alça. 2 correntinhas e vou fazer o meu leque normalmente como eu estava fazendo. 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos. E a gente vai dar a volta inteira assim, tá? Deixa eu fazer só essa lateral aqui com vocês. Eu vou pausar, porque para o vídeo também não ficar tão longo.
que meu celular anda gritando por memória. Duas correntinhas, na primeira alcinha aqui eu prendo com um ponto baixo, mais 2 correntes, eu venho na outra alça e eu prendo com um ponto baixo, mais 2 correntes e eu vou fazer leque sobre leque. Faço de vocês aí e eu volto pra gente já fazer prender aqui o nosso primeiro squarezinho lá no short, tá? Pronto, eu cheguei aqui, meninas, ó, no meu último leque. E aí aqui, calma aí que embuchou. Fiz aqui os meus 3 pontos que estava faltando. E nesse caso aqui agora, eu vou fazer, ó, um ponto baixo para eu parar aqui no centro, tá? E já vou pegar aqui, vou prender com um ponto baixo aqui dentro. E a gente vai começar a prender o nosso square. Eu vou falando por onde começar, só para quem está iniciando aí tem dúvida, mas para quem já está mais avançado aí não vai ter tanta dificuldade em questão de posição. Eu estou com as minhas 2 laterais aqui por o lado certo da minha peça, tá? Por o meu ponto baixo do lado certo. E nós vamos começar por baixo. Ó, vou pegar minha parte de trás, tá? Vou pegar minha parte de trás, de baixo. Eu já fiz aqui já uma correntinha, um ponto baixo aqui que vai equivaler a uma correntinha, não é isso? Como altura. Então, você vai vir aqui no seu primeiro ponto, no último ponto aqui, ó. E você vai fechar. Ó. Um ponto baixo, tá? Uma corrente, volta no centro do leque, no mesmo lugar e faça um ponto baixo. Faça mais uma corrente. Você vai pular um ponto, vai para o próximo e você vai puxar com um ponto baixo. Você vai fazer, ó, o meu ficou mais abertinho aqui, vou fechar um pouquinho mais esse ponto, tá? Você vai pular um ponto, vai fazer um ponto baixo. Uma corrente, você vai voltar nessa primeira alcinha que a gente tem aqui, tá vendo? Você vai fazer um ponto baixo. Mais uma corrente. Você vai pular mais um ponto, você vai vir no outro e você vai fazer um ponto baixo. Faça mais uma corrente. Vem agora nessa argolinha que formamos aqui bem no meio e vai fazer um ponto baixo. Mais uma corrente, sempre pulando um ponto, ó. Vai no próximo, prende com um ponto baixo. Mais uma corrente, vem na alcinha agora. Prendemos com ponto baixo. Faz mais uma corrente. Vai pular mais um ponto. No próximo vai prender com um ponto baixo. Mais uma corrente. Vai vir dentro do leque. Um ponto baixo. Certo? A gente precisa voltar para aqui para a gente criar uma base para ir. Senão ele vai ficar torto. Então, você vai fazer mais uma corrente. Vai saltar mais um ponto e no próximo vai prender com um ponto baixo. Mais uma corrente, vai vir dentro do leque, do mesmo espaço do leque e vai fazer um ponto baixo. Agora, nós estamos com a nossa base aqui, ó, bem reta, certo? Vamos continuar aqui da mesma maneira que a gente estava fazendo até chegar nesse outro leque daqui, tá? Ó. Nós estávamos fazendo com 2 correntes, vocês lembram? Então, vem no próximo, um ponto baixo. 2 correntes, um ponto baixo. 2 correntes, vem na alcinha, um ponto baixo. 2 correntes, vem dentro do seu leque, um ponto baixo. Nós emendamos aqui, deixa eu acertar aqui para vocês verem bem direitinho. Deixa eu puxar aqui.
Nós emendamos aqui. Começamos do finalzinho aqui do nosso short, emendamos a lateral e fizemos a parte de cima, certo? Nesse caso desses aqui, a gente não vai dar essa volta aqui, porque a gente vai fazer essa voltinha daqui quando a gente já vier com a outra carreirinha, tá bom? Então, agora o que é que eu quero que vocês façam? Contem quantos pontos que vocês usaram, tá? Vocês podem contar carreiras ou pontos. Eu prefiro contar pontos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós usamos 11 pontos para poder fixar a nossa flor. Vem com a tua outra lateral do seu short, do lado certo, onde você tem o ponto baixo aqui por o lado certo, e você vai contar 11 pontos. Vamos usar um marcador para poder facilitar, para não correr o risco da gente errar o lugar, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá bem aqui. Se você fez aquela alteração de carreiras, vocês vão ver que vai bater assim na mesma sequência de carreiras de um lado e do outro. Se não tiver feito, vai dar essa diferença, mas não tem problema. O que precisa ficar igual são a quantidade de pontos aqui, tá ok? A gente parou aqui com um ponto baixo dentro dessa lateral do leque, tá? Eu vou virar aqui para poder ficar de frente para vocês, que a gente vai fazer a mesma coisa, tá, gente? Olhem só, nós fizemos aqui 2 correntinhas, paramos aqui no meio, né? Ó, eu vou fazer uma corrente, vou vir lá no ponto que eu marquei, meu 11º ponto, não vou tirar nem esse marcador aqui agora. E vou prender com um ponto baixo. Vou fazer novamente uma corrente, venho dentro do meu espaço de leque novamente. Faço um ponto baixo, uma corrente, vou saltar um ponto, no próximo ponto eu vou prender com ponto baixo, uma corrente dentro da primeira alcinha, faço um ponto baixo, uma corrente, salto um pontinho, prendo com ponto baixo, mais uma corrente, venho dentro dessa argolinha que a gente tem, ponto baixo, e a gente vai seguindo, ó, uma corrente, salta, um ponto baixo lá na frente, mais uma corrente, volta para nossa alcinha de argolinha, um ponto baixo, vem aqui, salta um ponto, venho no próximo, ponto baixo, uma corrente, vem dentro do nosso leque, um ponto baixo, uma correntinha, vem lá no nosso último pontinho, um ponto baixo, uma corrente, e você vai finalizar aqui agora com um ponto baixíssimo, pra gente finalizar, tá? Nós não vamos fazer essa carreirinha que a gente tem aqui nessa parte de baixo, porque eu quero que ele fique bem retinho, o máximo que puder aqui, pra gente fazer a nossa parte de baixo das pernas do nosso short, tá? Vou cortar aqui, é fio, né, gente? Essas coisas. Vocês costumam cobrar mais caro por peças coloridas? Me coloca um comentário lá para eu ter uma ideia. Depois eu quero até gravar um vídeo tendo um papo assim com vocês sobre essas coisas. Porque eu antes, lá no início, eu não cobrava, mas hoje eu cobro. Pronto. Vamos fazer outra florzinha? Se vocês já quiserem adiantar, ó, vocês fazem mais 3, né, no caso, até chegar essa segunda carreirinha aqui. Já para deixar adiantado, porque aí depois a gente só faz a última carreira já prendendo, tá? Façam mais 3, e aí quando a gente voltar, eu volto já para prender do outro lado com vocês, e depois eu venho prender aqui também com vocês a outra florzinha, tá? Mas por enquanto é isso. Ó só, pra quem vai usar só uma, ó, ele vai ficar bem aberto, tá vendo?
quando a gente colocar aqui a outra, ele vai fechar mais, então fica menos espaço aqui abertão. Eu prefiro assim, mas pra quem quer ir bem aberto, não tem problema também, tá? Façam de vocês e eu volto pra gente fazer a emenda do outro lado, que eu vou repetir a mesma coisa com vocês, tá bom? Pronto, pessoal, aqui eu fiz o seguinte. Eu já coloquei o outro aqui em cima, mas foi só pra eu ver como é que iria ficar, porque eu vou colocar esse outro lado aqui, os dois com vocês, tá? Já fiz os dois que estavam faltando, que eram esses dois aqui. E agora a gente vai para o outro lado. Ó, esse daqui que a gente colocou junto, nós começamos por a parte de trás do nosso short por baixo. Então, a gente vai começar agora por a parte de baixo da frente, tá? Vou só virar aqui pra vocês, é só da mesma sequência. Aqui foi por baixo, na parte das costas, e o próximo é na parte de baixo da frente do nosso short. Vou fazer aqui a minha última carreira com a cor amêndoa, mas eu vou repetir elas com vocês só pra quem tiver alguma dúvida, tá? Mas é a mesma coisa que a gente fez nos outros dois. Eu vou prender aqui o meu fio. E nesse caso, dessa última carreira, eu faço só meio leque para iniciar aqui, que são os meus 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, venho nessa primeira alcinha, prendo com ponto baixo. 2 correntes, venho na próxima alça, prendo com ponto baixo. 2 correntes e vou dar continuidade a fazer os meus leques, que são 3 pontos altos, 1 corrente e mais 3 pontos altos. Tá? 2 correntes, vem na próxima alça, prendo com ponto baixo. 2 correntes, próximo ponto baixo. 2 correntes, agora vejo nosso leque. E a gente vai fazer o leque sobre leque, tá? Eu vou finalizar aqui e eu volto com vocês pra gente começar a emendar. Pra facilitar aqui pra vocês, deixem já marcado do outro lado onde vocês vão prender. A gente sabe que tá usando 11 pontos, não é isso? Então, já deixem marcado na outra lateral onde vocês vão prender pra poder facilitar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É esse ponto aqui que eu vou usar. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Prontinho. Bora lá? Parte da frente, embaixo. Nesse último aqui, eu fecho com ponto baixo, tá? Venho aqui dentro no espaço do leque e já faço um ponto baixo que vai servir como uma corrente. Vou lá no meu primeiro pontinho aqui de baixo, prendo com ponto baixo. Vou fazer uma corrente e eu vou vir novamente dentro do leque. Faço um ponto baixo, uma corrente, pulo um ponto, prendo lá no short, ponto baixo.
uma corrente, volto pro square e na primeira alcinha, um ponto baixo, uma corrente, salto um ponto no próximo, prendo com ponto baixo, uma correntinha. Agora nós estamos nessa argolinha central, prendo com ponto baixo, uma corrente, vai lá na base do short, pula um pontinho, vai no próximo e prende com ponto baixo, faz uma corrente, vem agora na alça do square, vai prender com ponto baixo, vai fazer uma corrente, vai lá na base do short, pula um ponto, vai no próximo, prende com ponto baixo, uma corrente. Agora nós estamos dentro do nosso leque, prende com ponto baixo, uma corrente, salta um pontinho aqui na base do short e prende com ponto baixo, uma corrente, vem dentro do leque de novo e faz um ponto baixo, duas correntes, vai na alcinha, ponto baixo, duas correntes dentro da argola, um ponto baixo, duas correntes na alça, ponto baixo, duas correntes dentro do leque, ponto baixo, uma corrente. Vamos lá agora para a parte de trás do nosso short, onde a gente marcou. Nós já fizemos uma corrente aqui, a gente vem aqui onde a gente marcou e faz um ponto baixo. Vou tirar esse marcador aqui para poder ficar mais livre, tá? Uma corrente, voltamos no leque e fazemos um ponto baixo. Uma corrente, pula um ponto de base do nosso short, no próximo, ponto baixo. Uma corrente, vamos para a alcinha, ponto baixo, uma corrente, pula um ponto de base, prende com ponto baixo, uma corrente, estamos agora na argola, ponto baixo, vai com uma correntinha de novo, pula um ponto de base, prende com ponto baixo, correntinha, vem na alça, ponto baixo, uma corrente, pula um ponto de base do short, no próximo, um ponto baixo, uma corrente, já estamos dentro do nosso leque, ponto baixo, uma correntinha, vamos lá no último, ponto baixo, uma correntinha e finaliza dentro do leque com ponto baixíssimo. Eu tô falando assim, gente, para ficar, mesmo que fique repetitivo, é uma forma de vocês irem também decorando, tá? E ouvindo para não se perder, porque aí vocês vão fazendo junto comigo, certo? Agora a gente vai emendar nosso outro square. Façam a carreira com amêndoa ou da cor que vocês estiverem fazendo aí. E quando for para poder emendar, eu volto aqui para poder emendar junto com vocês, tá? Pronto. Finalizei aqui a minha carreirinha do ponto amêndoa, né? Da cor amêndoa, que é essa última que eu tô fazendo. Agora vocês vão pegar a parte de cima aqui, ó. Tá? Ó. Essa é a minha parte da frente. Essa é a minha parte de trás do meu short. Ó. Façam aí um ponto baixo já dentro do leque, que vai servir como uma corrente. Nós estamos usando 11 pontos, então nós terminamos nesse ponto aqui. Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estão vendo?
Quer conferir se tá certo? Ó, 11 pontos no meu, deu aqui contando de cima para baixo, na segunda carreirinha do meu ponto aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, estão vendo? Tá na segunda aqui do meu ponto com esse verde menta. Olha aqui atrás. Tá vendo? Estamos na segunda carreira, então tá certinho a posição de um com o outro, tá? É bom conferir para que não fique torto, por isso que eu falei que esses pontos aqui baixo tem que ter a mesma quantidade em todos os lados, tá bom? Prende lá com ponto baixo. Vou tirar aqui o meu marcador para ele não me atrapalhar. Faz uma corrente, volta para dentro do teu leque e faz um ponto baixo. Uma corrente, pula um ponto de base, vai ponto baixo. Uma corrente, agora é a hora da nossa alça. Prende com ponto baixo. Uma corrente, pula um ponto lá da base do short, prende com ponto baixo. Uma corrente, estamos dentro da nossa argolinha aqui central. É sempre uma correntinha, tá, gente? Atrás do short, pula um ponto de base. E aqui, prende com ponto baixo. Lá atrás, pula um de base. E prende. Dentro do leque, a gente sempre prende 2 vezes, tá? Vai lá no nosso último pontinho que ficou. Ponto baixo. E volta aqui dentro. Observem agora bem direitinho para vocês não pularem, tá? Se nós já prendemos aqui o leque, a nossa próxima é a alcinha, certo? Ó, aqui atrás, como ele já está pronto, olha a alça aqui, ó, em cima do leque, tá? Essa alça em cima dos 3 pontos do leque. Ponto baixo, faz uma corrente, voltamos para a alça do square. Vai ter uma outra alça aqui, ó. Lá no square formam 4 alcinhas depois que ele tá finalizado, tá? Ó, estamos prendendo na segunda. Volta pra cá, vem pro nosso argolinha central. Terceira alça. Volta pra cá. Ó, nossa última. Volta pra dentro do nosso leque. Deixa eu esticar aqui pra vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4. Olha lá do outro lado. 1, 2, 3, 4. Tiverem dúvida, conta esses pontinhos aqui, ó. Dá pra ver eles melhor. 1, 2, 3, 4. Certo? Paramos aqui dentro do leque. Uma corrente. Vai lá, ó. Se finalizou aqui o nosso leque do anterior, o nosso próximo ponto livre é esse. Ó, tem um ponto saindo daqui, tá vendo? O livre é esse. Ponto baixo. Aí lembra que dentro do leque a gente prende 2 vezes. Então, se eu tenho uma vez, eu vou prender outra, ó. E vai virar. E vai continuar fazendo a mesma coisa, tá? Um ponto baixo, vai pular um de base e vai pro outro. Se vocês tiverem dúvida para poder conferir, conta aqui desse lado também 11 pontos e marca lá para saber se vai parar no lugar certinho, tá? Mas até então aqui é a mesma coisa, é uma correntinha no short e vai pular um ponto de base. E vai ser sempre assim, tá? Até chegar aqui no leque, porque a gente vai mudar nessa última parte aqui do square, ó. Uma correntinha, pula um de base lá, prende aqui, uma correntinha e prende dentro do leque, tá?
Ó, confere uma coisa. Esse daqui a gente parou, ó, na primeira carreira do ponto do verde menta, tá vendo? Esse daqui paramos aqui também, então ele ficou certinho. Nessa última carreirinha aqui, eu vou já fechar ela, não vou fazer argolinhas, porque eu quero que ela firme um pouquinho aqui para não ficar abrindo muito. Então, eu vou fazer ponto baixo aqui. E vou fazer menos pontos para poder diminuir um pouquinho e ele não ficar tão aberto. Então, ó, eu finalizei com ponto baixo aqui, tá? Eu venho pro ponto do meio, eu vou fazer um ponto baixo, certo? Venho no próximo ponto, ponto baixo. Aqui são duas correntinhas, porém eu vou fazer só um ponto. Aqui nessa argola central, eu vou fazer 2 pontos baixos. Nesse outro, um ponto. Só repetir, tá? Nesse primeiro ponto, um ponto baixo. Nesse outro ponto, um ponto baixo. E eu diminuí esse, tá vendo? Só que aqui, como eu já vou encerrar, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Tá? Pode arrematar aí o fio. A gente vai agora para a parte do fundo do nosso short. Eu vou puxar só o fio aqui para baixo, porque eu vou arrematar ele na agulha e cola também. Então, eu vou só puxar ele para aqui, porque eu vou puxar depois com a cola direitinho. Com a agulha e cola. Nós estamos com a base do nosso short pronto. Certo? Gente, como é uma aula que eu tô fazendo bem detalhado, eu já vou lançar essa daqui para vocês irem fazendo, porque essa é a parte que dá mais trabalho e vocês vão precisar de mais tempo. Então, depois a gente já vai vir, só vou dividir em 2 aulas, tá? Já vamos vir fazendo as pernas, o acabamento de passar o cadastro aqui e o acabamento aqui de cima. Mas, como eu falei para vocês que eu gosto de uma aula mais detalhada, com bastante cuidado, eu vou dividir ela nessas 2 aulas, tá bom? Mas eu já vou lançar para vocês e vocês vão fazendo aí, tá? Deixa eu só medir aqui para poder confirmar com vocês o tamanho que o meu ficou depois do square, tá? E vou medir aqui o square pronto, para vocês terem como base também antes. Ó, o meu ficou com 6 centímetros. Tá? Ele tá assim porque não tá vestido, mas quando vestir ele divide esses square aqui, né? Porque a parte da frente é menor que atrás e ele fica bem na lateral. Ó. Eu tô com 46 centímetros aqui, tá vendo? 46. Então, na outra aula eu volto com vocês pra gente finalizar o nosso short.